vamos falar sobre uma escola canadense. Mas não repensando que é sobre intercâmbio. A escola de Toronto que vamos falar, na verdade, é a teoria da comunicação que surgiu lá no Canadá. Ela foi criada a partir dos trabalhos de Eric Havelock e Harold Innis, um economista, que parando para pensar não tem muito a ver com comunicação, mas esse não é o foco. Na verdade, uma das principais contribuições foi a do Marshall McLuhan. Guarda bem o nome desse cara, porque já a gente vai falar da importância dele. Então bora lá. A Escola de Toronto surgiu num contexto de industrialização, ali pelos anos de 1920 e 1930, quando estavam surgindo os novos meios de comunicação, como a rádio e a TV. Porém, ela teve seu ápice ali nos anos entre 1960 a 1970. Mas por que a Escola de Toronto se destacou tanto? Lembra do Marshall McLuhan? Então, é dele que a gente vai falar agora. Marshall nasceu em 21 de julho de 1911, em Toronto mesmo, lá no Canadá. Ele iniciou seus estudos cursando engenharia, mas com certeza pensou que aquilo era coisa de doido e então foi cursar artes na Universidade de Manitoba, onde formou em 1933. Foi lá que ele teve certeza que tudo podia ser mais louco ainda, mas não teve jeito. O bichinho da comunicação picou ele e ele se apaixonou pela comunicação. E para entender melhor sobre, Marshall criou suas teorias, que você sem dúvidas vai confirmar que esse carinha realmente foi o profeta da comunicação. Pera lá que eu já vou te explicar esse termo. Sua primeira teoria foi a de que o meio é a mensagem. Mas o meio? Que meio? Para entender melhor, vamos do início. A princípio, ele dizia que os meios de comunicação passaram a ser a extensão do homem. Para ele, a roupa que você usa, o carro em que você anda ou até mesmo o rádio que você escuta, tudo isso é uma extensão sua. Trazendo mais para a atualidade, temos como exemplo o nosso próprio celular. Hoje, absolutamente tudo está no nosso celular. Você pode assistir um filme sem ir ao cinema, realizar compras sem ir à loja, pagar contas sem ir ao banco. Tudo isso de maneira instantânea. Marshall não imaginava que seu discurso de décadas atrás faria tanto sentido quanto hoje em dia, mas é por isso que ele é considerado profeta, por ter conseguido visualizar um futuro que realmente aconteceu e que cada vez mais traz os meios de comunicação como extensão do homem. Bora lá. Naquela época, ele já tinha cantado a bola de que as tecnologias influenciavam a sociedade e a nossa percepção do mundo. Ele só não sabia que a inteligência artificial viria a surgir e se tornar uma ferramenta tão revolucionária e que mudaria a forma do relacionamento humano com a tecnologia. E sim, isso tem tudo a ver com o que o Marshall diz sobre os meios serem a extensão do homem. Foi o que aconteceu no filme Her, dirigido por Spike Jonze. O filme apresenta um futuro não tão distante, em que as pessoas desenvolveram um relacionamento íntimo com as inteligências artificiais, fazendo com que elas acabassem se tornando uma extensão de suas relações emocionais e até mesmo sexuais. Na história, o protagonista Theodore desenvolve uma paixão pela sua assistente Samantha, que na verdade é um sistema operacional do seu computador, no qual carrega uma voz feminina, mas que na realidade não passa de um robô. Mesmo ele tendo essa consciência, ele ainda se envolve emocionalmente. Closer, like when I talk to her, I feel like she's with me. I want to learn everything about everything. I want to discover myself. I want that for you too. This because I'm strong enough for a real relationship. Is it not a real relationship? Tell you the way I love you. Me too. Now I know how. E qualquer semelhança é mera coincidência. Um pequeno drone me contou que vocês dois são pais de um bebê. Então eu resolvi trazer um presentinho para o bebê. Olá, bebê! Acho que o pequeno Chip gostou de você. Pra vocês verem que não é de agora isso, hein? Mas, na verdade, o que isso pode nos trazer de reflexão? Temos que analisar a percepção que temos da tecnologia hoje em dia. Afinal, a linha tênue entre um sentimento real ou irreal não se dá mais ao fato do envolvimento ser diretamente com o ser humano. Será mesmo que não nos apegamos tanto à tecnologia assim? Theodore se apaixonou por Samantha, e não há quem diga que aquele sentimento não é real. Mas até que ponto podemos se tornar tão dependentes de uma tecnologia?
E, de volta à teoria de que o meio é a própria mensagem, basicamente, a ideia que ele defendia é que o meio por onde a mensagem é transmitida seria tão importante quanto ela, pois seria o responsável por moldar a nossa percepção e estender nossos sentidos e capacidades, redefinindo nossas relações com o ambiente e entre nós mesmos. De maneira mais clara, ele afirmava que esses meios interferiam na repassagem da informação, mas pensa só, naquela época só existiam o rádio, a televisão e o jornal impresso. Não tinham muitos outros meios transmissores. Parece até que ele estava vendo o futuro, com vídeos, podcasts, redes sociais. Loucura, né? A teoria que ele desenvolveu lá atrás ainda seria adequada aos dias atuais e até mais aplicável. Para vocês entenderem, pensa só, uma notícia sendo passada na TV por jornalistas, linguagem formal, entonação, imagens, depoimentos. Agora imagina a mesma notícia circulando nas redes sociais, no TikTok, por exemplo, com tempo limite, linguagem mais despojada, música de fundo e até um filtro. Ou pensa nela circulando no Twitter, no Instagram, no Facebook. Será que a essência principal da mensagem se manteria a mesma? Ou faria os receptores terem o mesmo entendimento? Não acredita? Olha um exemplo claro de como isso acontece. Vida pela mãe em redes sociais foi uma demonstração pública de que a relação entre a filha única e os pais estava em crise. Mas as divergências entre Larissa Manoela, Silvana e Gilberto não começaram este ano. A partir do momento em que eu fiz 18 anos e que eu entendi que era o mínimo saber um pouco do meu negócio, do que eu estava provendo durante todos esses anos, né? Viu como faz diferença o meio? O que leva às duas subdivisões dos meios de comunicação, quentes e frios. Os quentes seriam os que requisitam só um sentido humano para entendimento, sem nada ficar subentendido, como um livro ou fotografia. Já os meios frios necessitam que mais de um sentido seja ativado simultaneamente, como no caso da televisão, visão e audição. E em seu terceiro livro, A Galáxia de Gutenberg, ele empresta a história de Johannes Gutenberg para desenvolver sua teoria. Gutenberg revolucionou as técnicas de impressão ao inventar a prensa gráfica, permitindo a impressão em massa de livros, que antes era escrito apenas à mão. Por causa da sua invenção, os livros deixaram de ser um privilégio dos nobres e do clero e passou a ser acessível a todos. Marshall fez um paralelo com a história e seu livro, afirmando que o mundo passara por 3 estágios: o mundo tribalizado, o destribalizado e o retribalizado. O primeiro teria acontecido na era da transmissão oral do conhecimento, em que as pessoas liam em voz alta e de forma coletiva. A destribalização ocorre quando o conhecimento é democratizado, através dos livros. Easter egg. Isso foi possível graças à invenção de Gutenberg. E o terceiro estágio, em que o mundo se retribaliza, não é necessariamente um retorno ao primeiro estágio, mas o surgimento da televisão e do rádio fizeram a voz e a imagem darem a volta ao mundo instantaneamente, reagrupando o mundo todo numa grande aldeia global. E novamente suas previsões estavam corretas. Sem perceber, ele previu o que a internet iria proporcionar. O cara fez 3 golaços, já pode pedir música no Fantástico. Brincadeiras à parte, é interessante observar que os avanços que ele analisava lá atrás seguiriam o rumo que nos trouxe até aqui. E ainda bem que ele não previu o fim do mundo de 2000. Bem, essa foi a Escola de Toronto, e a sua teoria de que analisar o meio também é necessário. E o que podemos tirar de lição dela é começar a nos questionar se o meio por onde estamos recebendo a informação não possui nenhuma interferência que mudará a nossa percepção.